Olá, professora Maria Inês, mais uma aula para vocês, aula de simbolismo hoje. Vamos conhecer hoje os poetas franceses, portugueses, né, e brasileiros da nossa literatura, da nossa querida literatura. Né? Então vamos lá, do simbolismo, tá? Então vou compartilhar a tela, para as coisas ficarem mais acessíveis, né, mais fáceis. Vai vir uma imagem bem bonita, simbolismo, para vocês pensarem. Olha aí. Vou colocar grande aqui para vocês. Olha que imagem linda. Só tem aí, né, os contornos, a nuance, como diz o simbolista. Em uma época que, sob o pretexto naturalista, a arte foi reduzida somente a uma imitação do contorno exterior das coisas. Os simbolistas voltam a ensinar aos jovens que as coisas também têm alma, alma da qual os olhos humanos não captam mais do que o invólucro, o véu, a máscara. Simbolismo define-se assim pelo anti-intelectualismo. Propõe a poesia pura, não racionalizada, que usa imagens e não conceitos. É uma poesia difícil, hermética, misteriosa, que destrói a poética tradicional. Vamos ver isso, né? Então, nós temos aí a última década do século XIX, início do século XX. Né? No século XX, nós já teríamos as vanguardas, né? E o simbolismo ainda é um movimento um pouco ligado ao convencional. Não literalmente, né? Mas um pouco ligado aí ao convencional. Então, nós ainda teremos os versos rimados, né, metrificados, embora já existam poemas na tentativa da liberdade formal, os simbolistas não adotam, eles adotam a métrica ímpar. Eles gostam de tudo que é ímpar. Então, nós vamos ter uma poesia agora que é associada à música. Podemos dizer que é sinônimo de música, só que essa música é a música da alma, né? Além dela ser, né, toda musicada mesmo, toda cheia de detalhes, né? Ela é a música da alma. Isso quer dizer que tem conteúdo? Sim. Ela é diferente da poesia parnasiana, embora ela venha logo em seguida e no Brasil quase que ao mesmo tempo, na França também. Até, por curiosidade, elas foram confundidas. Houve até um manifesto simbolista, chamado em francês Le Symbolisme, dizendo, olha, nossa poesia é essa, ela é simbolista. Né? E aí o Verlaine escreveu um poema metalinguístico mesmo, para explicar o fazer poético simbolista. Vamos a ele? Olha lá. Onde ele originou, né? Paul Verlaine é França, século XIX. E aí nós temos a publicação de um livro chamado As Flores do Mal, do Baudelaire, um dos maiores poetas do mundo, né? Eles foram chamados, né, o Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, quem mais que está aí, né? O Lisle, o Gautier, né? Eles foram chamados de poetas sim seculares. Só que tem que separar, né, parnasianismo e simbolismo, embora esteticamente eles se pareçam bastante. Então, os simbolistas, eles são associados ao decadentismo, né? Ao pessimismo de Kierkegaard, extensão a Schopenhauer. E para eles, né, os valores positivos não existem. A sociedade burguesa, ela está em ascensão. Então, o que mais se prioriza nesse período é o poder e o dinheiro. E os simbolistas, eles não são a favor disso, né? Tanto que eles são contra
o materialismo, eles são contra a ciência, são anticientificistas. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que isso só levou à desgraça. Então, eles preferem, né, mostrar, por meio da poesia, o que eles estão sentindo. Né? Quem sabe, quando eu mostro o que eu sinto, eu incomodo as pessoas. Né? Pelo menos acreditavam nisso. E aí tem mais umas causas de contexto aí que pesam. Né? Então, por exemplo, nós vamos pensar no início do século, nós vamos ter a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, né? E algumas revoltas aqui no Brasil significativas. Então, existe muito medo e muita angústia nas vidas humanas. Eles se opõem à racionalidade, embora adotem a preocupação com a forma ainda. Né? Eles buscam um sentido para aquilo que eles estão produzindo, no caso a poesia, ou a prosa poética, nós temos também no caso do Cruz de Souza, no Brasil. E eles vão encontrar uma linguagem, né, perfeita para isso, né, que é por meio da subjetividade. Então, nós vamos ter uma linguagem direta, toda ela metaforizada, personificada, às vezes até em conflito. Por quê? Porque eles vão tentar unir, né, o universo mais profundo, né, e ao real, né, para recuperar o quê? Né, a, a ideia de uma sociedade perfeita. Então, a busca de algo mais verdadeiro, de algo mais original, né? E aí, para isso, eles vão inserir o caráter sugestivo, né? E até místico dos poemas. Haverá, no Brasil, por exemplo, um poeta que ele vai se basear todo no catolicismo, que é o Afonso Guimarães. Né? Então, a religiosidade, o misticismo, né, eles estarão muito presentes nesse período. Aí eu tenho uma imagem do Baudelaire, ele nasceu em 1821, morreu em 1867, é o autor daquele livro que inicia o simbolismo, As Flores do Mal. Ele é conhecido como um poeta maldito, né, justamente por ir contra a religião, e explicar as coisas de uma forma, né, não muito racional. Aí eu tenho um quadro, né, igual aquele no início da aula lá, para valorizar o impressionismo. Já dei o movimento impressionista, né, da vanguarda europeia presente. Então, o simbolista, ele busca essa imagem interiorizada, que a gente vai chamar depois de inconsciente, quando tivermos aí a teoria freudiana. Cuidado que o simbolismo é anterior, né? Então, esse movimento artístico que vai mostrar o interior por meio da leveza, por meio das cores associadas aí, né, ao branco, né, as cores mais claras, né, para dar mais leveza a tudo, né? Então, ó, inimiga do ensinamento, da declamação, da falsa sensibilidade, da descrição objetiva, a poesia simbolista procura vestir a ideia de uma forma sensível, leve. Bem, qual vai ser a linguagem que o simbolista vai usar? Então, depende. Vamos falar do Baudelaire, nós vamos falar do Verlaine, nós vamos falar de quem, né? Vamos falar do Baudelaire primeiro, né? Que começa com ele, né? Ele é um poeta pós-romântico, ele é francês, ele é considerado o poeta simbolista mesmo, né? Mas já a modernidade, né? Não é simbolismo puro, não. Ele estaria mais para a transição, né, do século XIX para o século XX, e ele vai conviver, né, com o período que antecede a Primeira Guerra Mundial, né, que vai de 1914 a 1918,
o período que nós chamamos de pré-modernista, que não é um estilo literário, mas é um período que marca bastante mudanças no Brasil, bastante mesmo, né? É uma reação ao espírito positivista, ou seja, materialista, e eles não querem destruir a civilização industrial, não é isto, né? Eles estão interessados, né, em até aumentar os domínios, mas, né, de uma forma diferenciada, né, sem tanta ganância, sem tanta obsessão, para evitar conflitos, para evitar mágoas, para evitar desinteresses, né? Aí eu tenho uma imagem que mostra, né, um conflito aí, uma parte do conflito da Primeira Guerra Mundial, só para vocês saberem como é. E aí nós vamos ter a arte simbolista. Então, as imagens, elas revelam bastante a leveza que a poesia vai tentar trazer. Então, qual a característica maior? A subjetividade, né? Então, você fala assim, mas subjetividade, isso não lembra romantismo? Então, lembra, é isso mesmo. Ele vai dar ele vai fazer uma releitura do romantismo, né, dentro desse período, mas sem aquela idealização da mulher perfeita, idealização da morte. O simbolista ele não deseja a morte, pelo contrário, ele luta contra, né? A questão do simbolista é o valor que ele tem que dar para si mesmo, né? E ele começa a voltar-se para ele, né? Então, ele tem uma vivência sentimental, a gente não pode deixar de pensar nisso, né? Então, eu teria na psicanálise, né, o ego e o inconsciente, ou o superego, que eles chamam, né? E aí eles vão um pouco além, né? Eles chegam a aquilo que é incompreensível ainda, né, para a nossa mente nesse período, né? Aí tem aquela frase, né? Só Freud explica, né? E aí, esse fato, né, deles buscarem esse incompreensível que a gente não consegue ainda explicar tanto, né, vai mostrar os delírios, né, as utopias, os conflitos existenciais, né? Então, aí eu tenho um trechinho de um poema que mostra um pouquinho dessa tendência romântica aí. Cristais diluídos de clarões álacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos, fulvas, vitórias, triunfamentos ácrates, os mais estranhos estremecimentos. Isso é o Cruz de Souza. Bem, quais são as características desse movimento? Então, vamos pegar geral, porque tanto no Brasil quanto em Portugal, elas serão as mesmas, tá? Qual que é a maior preocupação do simbolista? A essência do universo. O que eu quero dizer com isso? Né? Que eles desprezam essa realidade comercial, material, né, que eles estão vivendo, que é a sociedade burguesa, e se apoiam cada vez mais, né, naquilo que é invisível, naquilo que é utópico, naquilo que é delírio, né, porque na realidade não tem o que fazer. Eles se interessavam muito pelo mundo subjetivo, pelo mundo irracional, buscam uma aparente essência do universo, né? Desejam resgatar a totalidade do sentimento, que foi perdido, né, por causa da poesia parnasiana, principalmente, que é zero de alguns produtos, né, que levam a amenizar o sentimento. E o caminho para chegar a essa parceria, né, que foi proposta aí, né, sentimento e essência de universo, né, nada mais é do que a própria poesia.
Então, abre-se também, paralelamente, o caminho para as artes, então, a literatura, a música, a pintura, a escultura, a arquitetura, né, etc. Tá? E tem uma preocupação muito grande de associar o significante e o significado dentro do signo linguístico. Né? Então, como o poeta Paul Verlaine vai nos mostrar. Tem uma imagem dele aqui. Ele nasceu em 1844 e faleceu em 1896. E ele vai mostrar, por meio de um poema, ver se eu tenho aqui, eu não tenho, chamado Arte Poética, como deve ser o simbolismo. Tá? Então, ele fala que eles valorizam o impreciso, eles não abandonam o preciso, mas valorizam o preciso, o ímpar, né? O ímpar em todos os aspectos, né? A música, o conflito, o estado de alma, né? Então, é um momento, assim, de, como que eu posso dizer, de tristeza. Não sei se é tristeza. Eu acredito que é mais decepção mesmo, né? Com tudo que se vive, com tudo que se vê. Tá? Então vamos lá. Sem o romantismo, com a sua oposição ao uso desmedido da razão, o simbolista não existiria, pois ele se apropriaria dos princípios românticos e os aprofundaria de tal forma que nenhum romântico que nenhum romântico mais contagiado pelas raízes dessa escola o faria. Eles percorrem caminhos mais ousados, então nós podemos buscar dentro do próprio parnasianismo as torres de marfim e trazer, né, para que alguns poetas mostrem, né, a poesia da maneira mais inteligente, né, de se compreender. E aí, para isso, usa-se a técnica dos símbolos. Então, esses símbolos, eles têm a ver sempre com o místico, o inconsciente, né? Os limites entre a razão e a emoção, e o mergulho nos recônditos, né? Mais invisível dentro de toda a possibilidade. Eles adotaram uma visão muito pessoal e individual, isso é do romântico também, lembra lá? Egocentrismo, da realidade. E esses princípios estéticos, né, até então presentes aí no nosso meio, né, valeu a eles, né, como um apelo pejorativo, né, que deram a título de decadentistas. Aí, em 1886, vem a publicação do Manifesto Simbolista, por Jamurro, né? E ele deu o nome definitivo ao movimento, simbolismo. E aí foi onde aconteceu isso. Na França, não tinha outro país, por enquanto, né? O país que viveu realmente o simbolismo foi a França, depois foi Portugal e, na sequência, o Brasil. Aí, na França, a escola está intimamente ligada às consequências da Revolução Francesa, ao romantismo de novo, que marcaram sua natureza sociocultural e as teorias elaboradas pelo liberalismo. Bem, e o que acontece para os adeptos do simbolismo? Né? Ele não lê o poema só para sentir emoções, né? Ele lê também para compreender a dimensão, né? Vamos dizer assim, o tamanho, né, vamos supor que é algo que acabou, o tamanho da ferida que aquele algo deixou, que vai sarar, a gente sabe que vai sarar, vai demorar, né? Então, essa dimensão cognitiva é que é a real postura do simbolista. Este movimento se reveste de um marcante subjetivismo, já é a terceira vez que eu falo sobre isso, então cuidado, né? Então, eu tenho muito individualismo presente e a visão geral dos fatos.
Então é preciso imaginar, né, um poema que siga isso. Porque se não seguir, né, como é que eu vou classificá-lo como simbolista? Né? Então, ó, ele se revela um movimento de caráter transcendental, né, de muita intuição, e ele despreza a razão e a lógica. Os sonhos são ferramentas fundamentais, né, para compreender, inclusive, os ancestrais, né, o passado, né, ou mesmo o futuro. Né? Então, eles não ficam presos, né, a uma coisa só. Né? Então, não é assim só o amor, só a morte, é igual o romântico. Né? Não, ele tenta pegar o que está acontecendo na realidade, que são os fatos, né? As causas, e eles tentam mostrar o que aquelas causas ocasionam. Por exemplo, a pessoa sofreu preconceito, a pessoa sofreu bullying, né? Estupro, algum tipo de violência. O que fica dentro da pessoa? Tem gente que não compreende isso. Mas precisa compreender, né? Porque isso que é a habilidade do simbolista, né? Ele se sente mal, porque ele não está sabendo lidar. Tá? E aí ele coloca que os sonhos são para os discípulos do simbolismo ferramentas fundamentais para compreender experiências ancestrais do homem. E na realidade mesmo, assim, né, tirando aí todas as fantasias, né, o simbolismo é realmente, né, uma escola de renovação e ao mesmo tempo completa, porque os poetas do finalzinho mesmo do século, eles não quebraram algumas regras, né, como se fossem assim, cubistas, né? Por exemplo, quebrar o decassílabo clássico, né? Por exemplo, em 4 e outro verso de 3. Isso é uma novidade do final do século XIX. Tá? Então, vamos lá. Aí eu resumi, ó, característica na forma agora, né? Na estrutura mesmo, na rima, na métrica, no vocabulário, né? Então, ó, não se escreve um objeto, apenas sugere. Então, a gente tem aí a visão impressionista. Emprego de letras maiúsculas, uso de vocabulário bíblico, ou litúrgico, ou esotérico, ou arcaico, no sentido de revitalizá-lo. Uso de um vocabulário bíblico, litúrgico, religioso, esotérico e arcaico. A musicalidade. A imprecisão no sentido de certos vocábulos para caracterizar o indefinível, o indizível, quer dizer, aquilo que não foi definido e aquilo que não foi dito. Né? No Brasil, a gente tem um poema chamado Antífona, que seria o nosso manifesto simbolista do Cruz de Souza. Né? E no Antífona, ele mostra a importância que tem as frases nominais, as frases verbais. O simbolista não consegue separar. Depois, né, nós temos aí a religiosidade no conteúdo, a expressão do estado de alma, que ele é o profundo, né, quando ele não está sabendo sair da situação, ou ele abandona, ele se aprofunda. E aí ele vai mostrar quais são as sensações que ele teve, né, para desestruturar tudo isso, né? O sonho é do romântico, mas os sonhos mais escondidos, quer dizer, vai além, né? Presença do inconsciente é muito
esperado, né, numa poesia de estado de alma como esta. Existem momentos de conflitos também, né? Então, por exemplo, né, você vai falar de inconsciente e de razão, você vai querer colocar as duas no mesmo patamar, vai ser impossível, né? Porque elas são contraditórias, elas são antitéticas, né? Vamos em frente. E aí nós vamos ter o início do simbolismo em Portugal. Né? Ele começa em 1890, um livro chamado Aristos, né, do Eugênio de Castro. Esse termo significa diálogo íntimo, além de tratar de um animal... cadê? Além de tratar de um amor não animal, de um amor ardente, né, ele fala, né, como que eu posso dizer assim, né, das dificuldades que ele vai encontrar para buscar o efeito estético. Então, aí, o Aristos é um texto baseado numa poesia de Jean Moreau, né, Jean Moreau, né, Jean Moreau. E o Eugênio de Castro se inspira, né? Então, ele vai até 1915. Em 1915, a gente tem o movimento português modernista, né, com Fernando Pessoa. Bem, quais são os principais escritores de Portugal? Primeiro é Eugênio de Castro, começa com ele, o livro Aristos. Ele nasceu em 69, morreu em 1944, né, portanto, viveu 89 para 2020, né? Então, é um período bem grandão, né? Dá para aproveitar bastante a vida, né? Mais de 50 anos aí. E o Eugênio de Castro, ele cumpre os ideais simbolistas, principalmente na forma. Por isso que ele ganhou o título de iniciador do movimento simbolista. Depois vem o Antônio Nobre. O Antônio Nobre, ele nem aparece aqui. Ele é o poeta da solidão, do sozismo. Ele se acostumou, né, a ter esse tema. E ele é um admirador de Camões. Então, muito tempo ele ficou reproduzindo a poesia de Camões, depois ele criou as próprias. E hoje, né, ele tem a sua própria poesia. E o Antônio Nobre é o poeta da solidão, e depois vem o Camilo Peçanha, que é o mais importante. O Camilo Peçanha, ele nasceu em 1867, ele vai embora de Portugal porque ele não concorda com a atitude que o rei tomou em relação ao ultimato inglês. Então, ele vai ficar vários anos em Portugal. Na verdade, ele vai ser expulso do próprio país, porque ele se envolveu com uma mulher casada, e aí ele vai ter sérios problemas com a polícia, né? E essa brincadeira aí, né, vai custar a ele algo importante, né, na poesia, né? Há também, como que eu posso dizer, a mudança dele para Macau. Ele vai embora para Macau porque ele não concorda com a atitude do rei, e ele vai conhecer em Macau, né, o consolo para a alma dele, por incrível que pareça, né, as drogas, e vai morrer consumido e corroído por elas, né? Morre de overdose, praticamente. Que foi tuberculose, né? Na verdade, foi excesso de droga mesmo. Mas a poesia dele é brilhante, é maravilhosa, ele é um poeta inovador, né? Para não dizer ele é o melhor, né? Ele é o melhor, não tem para ninguém. Ele serviu de inspiração para Fernando Pessoa, ele serviu de inspiração para vários poetas brasileiros, né? Então, o Camilo Peçanha é um grande poeta e admirado, né, por poetas franceses, inclusive. Então, incorporou procedimentos muito semelhantes ao simbolismo de Verlaine, no que se refere à música e à poesia.
Então, aí está em Portugal. E no Brasil? No Brasil foi em 1893, quando se publicou um livro chamado Missal e um outro livro chamado Broquéis. São dois livros, um de prosa poética e um outro de poesia. Então, o simbolismo, ele termina, né, assim, a sua... o seu auge mesmo no início do século, 1902, momento que nós temos um período de transição chamado pré-modernista. Ainda aparece o simbolismo? Sim, ele não vai se extinguir, né? Mas ainda há resquícios, mas não tão fortes quanto antes. Então, por exemplo, eu vou ler Manuel Bandeira. Os primeiros livros do Manuel Bandeira, A Cinza das Horas, o livro Carnaval, têm características simbolistas. E o Manuel Bandeira é considerado um poeta moderno. Ele só vai ser moderno no terceiro livro, que é o Libertinagem. Então, não desaparece totalmente. Né? Fica ainda alguns requisitos até desaparecer. A mesma coisa acontece com o parnasianismo. Né? Também tem o parnasianismo presente ainda, mas ele não se expande mais. A tendência dele é diminuir. Né? E depois, ainda para ajudar, né, tirar mesmo essas métricas perfeitas e raras, essas musicalidades aí, se faz no Brasil a Semana de Arte Moderna. E aí o modernismo vem a todo vapor. Né? Então, não adianta. Né? Existe alguma visão humanista, né, dentro do simbolismo? Sim, no Cruz e Souza, a humanista social. Por quê? Porque o Cruz e Souza tem uma história, né, de preconceito racial. Ele era negro e ele fez um concurso público para atuar, né, como promotor no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Ele estava pleiteando nos dois lugares. Aí saiu a vaga para o Rio de Janeiro. E ele foi impedido de assumir a função lá, porque ele era negro. Usaram cláusulas da Constituição no período da escravidão contra ele. Não tinham atualizado a Constituição. E aí muitos negros foram prejudicados. Né? E não foi feito grande coisa, não, para ajudar. Né? Então, aí está uma história um pouco triste, né? Que é a do Cruz e Souza. Né? Tem um outro problema na vida dele, que é interessante, aparece bastante na poesia também, além desse preconceito racial aí, né? Por ele ser negro, que é o fato da esposa, né? Tem um momento em que ele se casa, né, com uma mineira, e aí eles se mudam para o Rio de Janeiro, e ela é louca para engravidar, quer ter filho, né? O sonho dela. E esses filhos não vingam, né? E ela vai acabar enlouquecendo por causa disso, né? E aí, mais duro ainda, né? Porque se ele não pôde assumir como promotor o cargo que era dele, né? Ele vai ver uma condição bem difícil, né, de sociedade. Ele foi criado por um fazendeiro rico, né, que o estudou, ele teve muitas regalias, ele estudou onde ele quis, né, só que depois, né, ele ficou à mercê dele mesmo, né, teve que se cuidar, né, e aí vem a poesia, né, para substituir as tristezas, né, e as problemáticas, tá? Um outro poeta é o Alfonso Guimarães. O Alfonso Guimarães também tem uma história muito esquisita, né? Então, antes de eu falar do Alfonso, deixa eu mostrar aí as obras do Cruz e Souza. Né? Olha, então eu tenho Broquéis e Missal. Missal é prosa, Broquéis é poesia. Aí nós temos as evocações, né? Há também... Deixa eu procurar aqui, gente. Faróis e evocações. E, por último, né, em 1905, ele já tinha falecido, né? Aí vem Últimos Sonetos, obra póstuma, né?
Ela é bem brasileira, tem uma história interessante que envolve o Cruz de Souza, né, que é o fato dele ser reconhecido na França como um grande poeta, né, como um Baudelaire negro, um cisne negro. Né? E ele já tinha falecido quando essa consagração francesa veio para ele. Né? Ele tinha sido enterrado, né, no Rio de Janeiro como indigente, sabe? Apesar que sabiam, né, onde estava o corpo dele, mas sem mérito nenhum. Aí, como descobriram, né, que ele era um homem muito privilegiado fora do Brasil, aí construíram para ele um museu, que é bem na casa onde ele nasceu, né, em Florianópolis. Ele nasceu em Florianópolis, próximo ao centro, e lá foi feito o Museu Cruz de Souza, e o corpo foi levado para lá, né, para depois tomarem aí alguma homenagem, né, fazer o museu dele. Está lá até hoje, o museuzinho dele está lá. Um dia vocês forem a Florianópolis, visitem, né. Tá? Então, ele recebe, por causa de toda essa densidade lírica, trágica, né, ele recebe um título, né, um codinome, Cisne Negro, Dante Negro da literatura. A poética dele é renovadora. Vamos ver um exemplo? Olha aí. Cróton selvagem, tinhorão lascivo, planta mortal, carnívora sangrenta, de tua carne báquica arrebenta a vermelha explosão de um sangue vivo. Aqui está falando de uma mulher, né, muito poderosa, né, uma mulher assim, fatal, né, e todos os homens caem aos pés dela. Na verdade, ele tinha lido uns poemas de um poeta latino antigo chamado Catulo. E ele leu a história do Catulo, né? Ele vai reproduzir neste poema chamado Lésbia. Né? Esse texto que está aí é de um poema chamado Lésbia. E o nome dela era Cláudia, era uma aristocrata rica, né? E ela namorou o Catulo, ficaram juntos, né, por alguns anos. E depois ele descobriu que ela o traía. Né? Então, aqueles poemas lindos de amor que ele escrevia para ela, ele transformou em poemas poemas eróticos mesmo, para humilhar. E o Cruz de Souza leu a história da Cláudia, né, e conheceu a história do Catulo, e ele resolveu escrever Lésbia, em homenagem a tudo isso. Né? Então, ó, cróton, né, é uma planta que tem uma folhagem que, nas entranhas dela, né, é vermelho. E o tinhorão é uma planta pequenininha, uma florzinha vermelha bem pequenininha. Então, eu tenho, né, nas entranhas, né, a paixão, o desejo e a delicadeza, né, da mulher. Então, é fatal, né? Planta mortal, carnívora, sangrenta. Olha que mulher é essa, né? A tua carne báquica vem de Baco, de orgia, arrebenta, a vermelha explosão do sangue vivo. Né? Ele continua falando, né? Vamos ver se a gente tem aqui. Não tem. Aqui tem uma outra. Olha, assim, olha, na primeira fase do Cruz de Souza, ele era um poeta com tendência religiosa, a educação dele foi religiosa, né, dada pelos pais adotivos, né? Só que foi adotivo de boca, nada legal, né? Tanto que ele não pegou herança nenhuma. Aí ele tem uma tendência religiosa, mística. Depois ele cai, né, no preconceito, na vítima. Aí fica uma poesia bastante sofrível, né? Uma poesia transcendente, né? De emparedamento, quer dizer, sem saída. Aí depois vira, né? Ele vai ler Baudelaire e aí ele vai se empolgar, né? O erotismo, a transcendência, vai fazer uma mistura, né? E aí vem, ó, poeta maldito. Seus poemas abundam substantivos comuns com iniciais maiúsculas e palavras raras. Olha aí a relação com o parnasianismo. A linguagem é denotativa e ela desaparece mediante a tantos símbolos. Há muita aliteração, há muita assonância, sinestesias, paronomásias, que são os trocadilhos, onomatopeias, quer dizer,
Todas as figuras de harmonia, né, se fazem presentes na poesia simbolista, além, né, do conteúdo, das metáforas, prosopopeias, né, e outras figuras. Né? É um poema muito figurado. E aí é bem contrário ao texto parnasiano. O texto parnasiano não tem nada disso, né? Ele é objetivo, ele descreve um vaso, ele descreve um ambiente, né? O parnasiano ele só quer fazer uma poesia parecida com uma obra de arte. O simbolista não, ele quer mostrar o que ele está sentindo, se é desejo, desejo, se é raiva, raiva, né? Se é vingança, vingança. Ele quer mostrar isso. A decepção, a amargura, é o que ele está sentindo, essa é a ideia. Né? Aí, nessa última fase aqui, ele vai bastante para o erotismo. Né? Então, vamos ver essa hora. Ao contrário do texto parnasiano, o simbolista exige do leitor um esforço de decifração, ou seja, de tradução mesmo. Você vai ter que ver o que é, né? Porque ele sugere. Né? A todo momento, o poeta apela na linguagem metafórica. Vamos lá, olha o exemplo. Ó. O demônio sangrento da luxúria, punhais de frígidos sarcasmos. Ó negra monja triste, ó grande soberana. É uma relação com a lua isso. As duas virgens dos seus seios brancos. Ah lá, foi pro erotismo. O chicote elétrico do vento. Tá certo? E aí vem um dos poemas mais bonitos do Cruz de Souza, né, para mostrar a musicalidade. Então, vejam, violões que choram. Só um trechinho, tá? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vogam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs vulcanizadas. Olha aí, né? A literação em V, cheio de assonância, que é a repetição de vogais, né? A literações é a repetição de consoantes, né? E aí a intenção é exaltar mesmo, né, o violão, exaltar o que o violão faz, né? Como se ele fosse um símbolo erótico, né? Mais algumas aí, vamos ver mais algumas. A música antes de qualquer coisa. Essa é uma frase do Verlaine. A música antes de tudo, né? A música é obrigatória, como essa espécie de receita poética de Cruz de Souza. Derrama luz e cânticos e poemas no verso e torna o musical doce, como se o coração nessas supremas estrofes puro e diluído fosse. Existe a morte, né, no simbolismo brasileiro? Sim, a música da morte, a nebulosa, estranha, imensa música sombria, passa a tremer pela minha alma e fria, gela, fica a tremer, maravilhosa. Certo? Então, põe uns trechos aí para vocês terem uma ideia, né, de como é essa subjetividade, né, essa musicalidade da poesia. E agora vem, né, o último que nós vamos trabalhar, que é o Afonso de Guimarães, né, o mineirinho. Né, saímos do Cruz de Souza, que era lá de Floripa. Né, na época que Cruz de Souza nasceu em Florianópolis, ela se chamava Desterro. Era bem o comecinho mesmo, né, da formação do Estado. Né? O Afonso de Guimarães, ele é de Minas Gerais. Né? Então, já vem aí o mineirinho. Né? Esse aqui tem uma história bonita também. Né? Esse poeta, ele inaugura a poesia católica no Brasil. Depois ele vai dar ideias, né, sequenciais. Vai ter Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes na primeira fase. Depois, dois poetas católicos, o Jorge Lima e o Murilo Mendes. Quer dizer, vai ter continuidade, porque o catolicismo está presente no Brasil. Bem, ele passou a vida toda em Minas Gerais, com exceção do período que ele estudou Direito, que ele queria fazer Direito em São Paulo. Então, ele veio para cá para fazer o curso de Direito, depois ele retornou para a terra natal. Aí ele ficou trabalhando em várias regiões, trabalhando em várias cidades, né? Em Conceição do Cerro, em Mariana, Santa Rita do Passa Quatro, em várias cidades. Tá? Então, ele também tem uma paixão, né, que virou o tema da poesia. Ele era mais jovem, né? Ele era apaixonado pela prima, ele se envolveu com a prima num relacionamento muito forte, na Constança.
né? E a família não se opôs, apesar do parentesco, né? O problema é que ele pretendia se casar com ela, só que ela morreu. Ela morreu de febre amarela, né? E aí a poesia que tinha aparecido mesmo, né? Quando ele foi para a universidade foi maior ainda, né? Ele já tinha vontade, na universidade já florou, né? E aí ele começou a escrever para Constança, né, vários poemas, né? E ele compara, às vezes, a Constança com a Virgem Maria, né, com Nossa Senhora. Por quê? Porque ele é o poeta do catolicismo, né? Então, eu tenho aí três, três temas muito presentes na obra dele: a religião, a morte e o amor, né? Mas ele não ficou solteirão, não. Depois disso, passou, né? Ela continuou sempre a musa da poesia dele. Ele não mudou a musa, sempre foi ela. Mas ele se casou com uma outra pessoa que ele conheceu em Conceição do Cerro. E, gente, ele tinha que escrever bastante, porque ele teve 16 filhos com essa mulher. 14 sobreviveram. Não é fácil, gente, criar 14 filhos, né? E aí, claro, né, que escreveu muitos poemas, né, muitos livros para poder sustentar, e trabalhou muito para sustentar essa família toda, né? Então, vamos ver aí. Afonso de Guimarães, o nome deles era Afonso de Guimarães, mas ele mudou para Alfonso de Guimarães, né? Ele nasceu em 1870 e morreu em 1921. O que é o importante, né, para dizer agora, depois de tudo que eu já falei, das influências, né? Então, ele teve influências, é, assim, bastante de lugares que ele passou mesmo, né, na própria Minas Gerais. E dessas cidades, né, ele foi tirando a musicalidade para a poesia dele. Tem um estudioso aí, o Roger Bastide, que é um estudioso dele, né? Ele vai falar, né, que a poesia do Alfonso, ela tem muito som, muito sino, né? É, ele prioriza bastante o silêncio da alma, os vultos, as muralhas, né? Cidades de brumas, ele gosta muito dessa paisagem acinzentada, né? Dessa coisa meio fantasmagórica, né? Essa coisa noturna, donzelas solitárias, né? O luar. Né? Então, não tem muito assunto. Né? A loucura, né? O suicídio, até isso aparece na obra dele. Não que ele fosse um suicida, mas ele fala do suicídio. Né? Eu tenho uma delas aí, que é Ismália, né? Quando Ismália enlouqueceu. Ismália é o nome da musa aí, no caso, né? Mas ele pesquisou isso, porque Ismália significa loucura. E não é Ismália, é Ismalia, né? E aí a gente tem um dos poemas mais bonitos da língua portuguesa, por incrível que pareça. Então vamos ler? Muito lindo, né? Olha lá. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, fufaram de par em par, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Olha aí, né? Olha as antíteses, né? Então, céu, mar, cadê? Corpo, espírito, depois repete-se ao mar, perto, longe. Vamos ver o que mais que tem aí. Subiu, desceu, é muito legal. Alma e corpo, olha quantas, né? Então, a influência do barroco, a influência do romantismo, né? Pelo sentimento, pelo lirismo que a poesia tem. Né? E aí, acabou.
né? Então, há vários livros do Alfonso Guimarães. Tem um livro dele que chama Setenário de Nossa Senhora, é um livro bastante religioso, né? Ele tem 49 sonetos divididos em 7 partes, né? Aí são as 7 dores de Nossa Senhora. Muito lindo. Queria-lhe, outro livro dele, de poesias bem católicas, né? E assim vai. Vamos conhecer, vamos ler, né? Vamos estudar. Tá certo? Então, moçadinha, até a próxima. Até lá. Interromper. Até a próxima aula. Um beijo a todos.